Bom dia, galera. Tudo beleza? Como é que vocês estão indo aí de quarentena? Infelizmente, a gente está passando por esse momento delicado, né, da nossa história. Estamos vivendo um momento histórico, né, mundial, ao mesmo tempo que nós estamos tendo o privilégio, né, de estar sendo testemunhas oculares de um período tão significativo da nossa história. Isso pode significar um divisor de águas, né? Com relação à organização social, né, do nosso mundo, à organização econômica e à organização comportamental, né, do nosso mundo. É também um período de muita insegurança, né? Mas com bastante fé, determinação e principalmente tranquilidade, nós vamos conseguir superar esse momento, né? Bom, para que vocês possam passar, né, atravessar essa fase difícil, né, de forma bastante produtiva, que a vida não pode parar, eu vou fazer algumas indicações de leituras, né, para que entre um estudo e outro, vocês tirem um tempinho para que possam ler também algumas obras fundamentais da nossa literatura. E ao mesmo tempo que estarão aprendendo, também estarão tirando um pouco da atenção de vocês desse momento tão difícil, né? É, e mergulhando também, né, em outras histórias, né, que a nossa literatura pode nos proporcionar. Peço desculpas pela minha inexperiência como youtuber, mas até o final dessas aulas gravadas eu tenho certeza que eu vou melhorar, beleza? Bom, começando as indicações. Obra O Gaúcho, José de Alencar, pertencente ao romantismo brasileiro, fundamental da nossa literatura. O Ateneu, do autor Raul Pompeia, essa obra que pertence à estética realista naturalista da literatura brasileira. Memórias Póstumas de Brás Cubas, ano passado nós trabalhamos com essa obra. Para quem não leu a obra, que era uma leitura obrigatória, né, entre ela e Dom Casmurro, recomendo que leia, é uma obra muito legal. Quincas Borba, ano passado também a gente deu uma pincelada sobre essa obra, mas não chegamos a fazer a leitura obrigatória dela. Recomendo que leia, é uma das 3 principais obras do Machado de Assis. E Dom Casmurro, né? Essa aqui nós até fizemos aquele teatro do Literando, né, sobre ela. Então quem não leu, recomendo que leia, beleza? Também Aloysio Azevedo, com a obra O Cortiço, que já até comentei com vocês, né, na minha opinião pessoal, é uma das obras mais legais da nossa literatura, não só pela história que esse livro traz, mas principalmente pela linguagem altamente poética do Aloysio Azevedo, de forma que ele consegue nos envolver, né, em todos os detalhes daquilo que ele está narrando, né? Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, pertencente ao pré-modernismo brasileiro. É uma das obras mais críticas da época dele, no início do século XX, em que ele faz uma crítica social ferrenha, né, dos primeiros anos do século XX. Depois nós temos O 15, Raquel de Queiroz, que já pertence à literatura da geração de 30, do modernismo da geração de 30, que tem uma pegada regionalista, né? Então essa obra ela vai ser ambientada no sertão do Nordeste brasileiro, né? Em um período de grande seca, né? Lá no início do século XX também. Na parte da poesia nós temos Sentimento do Mundo, do Carlos Drummond de Andrade, grande Carlos Drummond de Andrade, obra fundamental da nossa literatura. E ainda na poesia eu tenho esse livro aqui que são 2 em 1, na verdade, Libertinagem e Estrela da Manhã, do Manuel Bandeira. Manuel Bandeira foi um dos precursores da poesia modernista brasileira. E para finalizar, eu tenho essa Bíblia aqui. Não é a Bíblia de verdade, mas é como se fosse.
É um livro da escritora brasileira Clarice Lispector, em que tem a reunião de suas crônicas, né, que, na minha opinião, foi uma das melhores cronistas brasileiras. E esse livro é um dos livros de cabeceira que eu tenho. Eu praticamente faço a leitura dele todos os dias, né? São crônicas curtas e, ao mesmo tempo, muito comunicativas, né? A Clarice Lispector tem um poder de se comunicar, né, diretamente com o nosso coração. Por isso que eu gosto muito desse livro. Bom, galera, para a gente retomar então a nossa aula anterior, nós falávamos a respeito dos elementos da narrativa, né? Assim como, por exemplo, os textos em prosa possuem as suas peculiaridades, as suas características, não, desculpa, assim como o texto em verso, né? A poesia possui as suas peculiaridades, as suas características próprias. Os textos em prosa também terão, né? Na nossa última aula eu havia passado para vocês no quadro aquele esqueminha, que juntando as iniciais, né, de cada palavra formava a palavra pente, que significa personagem, espaço, narrador, tempo e enredo, beleza? Falamos sobre personagem, falamos sobre espaço, falamos sobre enredo e não falamos sobre tempo nem narrador. Então esse vai ser o tema desse momento, né? Eu vou falar sobre tipos de narradores do texto em prosa, beleza? Para que vocês possam me acompanhar, o início dessa matéria está lá na página 111 e especificamente sobre tipo de narrador está lá na página 112, beleza? Bom, o narrador de uma obra, ele é peça fundamental, peça-chave, porque é através da voz desse narrador em que a gente vai conhecer a história, né? E tem os vários tipos de narradores, né? A gente, no caso da literatura, a gente chama o narrador de foco narrativo. E o foco narrativo, ele pode ter dois, na verdade três, mas são basicamente dois. Esse terceiro eu vou fazer uma observação no final. Nós temos o narrador de primeira pessoa e nós temos o narrador de terceira pessoa, né? Isso aí todo mundo já sabe. E no caso do narrador de primeira pessoa, ele pode ter